Oi, eu sou Vinícius Rainha. E eu sou o Kaique Oliveira. Nesse vídeo, nós iremos falar sobre banco de dados. Nós iremos falar um pouco sobre a história, a evolução e sobre alguns conceitos básicos. O primeiro conceito que nós precisamos entender é a diferença entre dado e informação, que muitas pessoas confundem. Dado é um fato da realidade que sozinho não possui sentido. Exemplos são nomes, números e algumas palavras aleatórias. Informação é quando organizamos os dados em conjuntos para terem sentido e gerar conhecimento. Exemplo: Lucas é um professor. Estamos juntando dois dados que Lucas e professor e juntando a informação de que Lucas é um professor. Bom, agora eu vou falar sobre a história dos bancos de dados. Bom, bancos de dados são sistemas criados para armazenar e gerenciar dados. Eles surgiram entre as décadas de 60 e 70, porque as empresas perceberam que estava muito caro contratar uma grande quantidade de pessoas para armazenar e organizar arquivos. Como solução para esse problema, um pesquisador da empresa IBM chamado Ted Code publicou o primeiro arquivo sobre bancos de dados relacionais. Porque muitas pessoas não confiavam nesse tipo de sistema, e sim nos que vieram antes dele. Esse artigo falava sobre o uso de cálculo e álgebra relacional para permitir que usuários não técnicos armazenassem e recuperassem grande quantidade de informação. Isso levou a IBM a montar um grupo de pesquisa chamado System OR, ou Sistema R em português, que tinha como projeto criar um sistema de bancos de dados relacional que, eventualmente, se tornaria um produto. Várias organizações utilizaram seus primeiros projetos, como o MIT Sloan School of Management, uma escola de negócios norte-americana. Agora nós vamos falar um pouco sobre a evolução dos bancos de dados. Antes dos arquivos digitais, as formas de armazenamento e registro de dados eram físicos, papéis e gavetas. Os primeiros sistemas digitais foram um sistema hierárquico e em rede. O modelo hierárquico era estruturado na forma de uma árvore com raízes. Sua organização é feita através de registros e links. O modelo em rede é representado por um diagrama constituído por caixas e linhas. Os dados também são representados por registros. Eles são os mais básicos e não conseguiam fazer muita coisa. Eles não conseguiam relacionar os dados e também você precisava entender a estrutura física inteira do banco de dados para conseguir usá-lo. O sistema relacional é a evolução deles. Ele já conseguia relacionar os dados e ele era muito mais ágil e rápido para conseguir acessar os dados, mas ainda assim não conseguia realizar operações muito complexas. O sistema orientado aos objetos é o último e mais moderno, mais complexo. Ele conseguia fazer a mesma coisa que os outros, só que ainda conseguia realizar operações mais complexas. Agora temos alguns exemplos de aplicações de bancos de dados, que são transações bancárias, bibliotecas online e sistema de identificação de supermercados. Bom, agora eu vou falar sobre as entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidade. Bom, entidades é a representação de um objeto físico ou abstrato do mundo real dentro do modelo entidade de relacionamento. A entidade é representada por um retângulo. Atributos são características ou qualidades de uma entidade. O atributo é representado por uma bola com uma seta. Relacionamentos são associações entre entidades com um significado específico dentro do mundo real. Os relacionamentos podem ser unário, que a entidade se relaciona com ela mesma; binário, o relacionamento envolve duas entidades; ternário, o relacionamento envolve três entidades; e enário, o relacionamento envolve quatro ou mais unidades. E os relacionamentos são sempre representados por um losango. E também temos a cardinalidade, que determina o número de ocorrências entre as duas entidades associadas por um relacionamento. A cardinalidade pode ser um para muitos, muitos para muitos e opcional. Bom, esse foi nosso trabalho. Espero que tenham gostado.